Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, Rede Católica, e hoje vamos meditar o Evangelho juntos. Mas antes eu gostaria de avisar vocês que eu estou gripado, eu já falei ontem, então vocês, se caso alguma coisa deu um tossido, né, eu gostaria de vocês compreenderem, tá bom? Vamos meditar o Evangelho juntos? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: compreendam isto. Se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Fiquem preparados, vocês também, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês não imaginam. Pedro então disse: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável sobre o seu pessoal para lhe dar ração de trigo no tempo certo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável sobre todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser em seu coração: meu senhor vem tarde, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará a sorte do infiel. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Mas aquele que não conheceu, não tiver feito coisas que mereçam castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de São João Paulo II. Ele foi Papa da Igreja Católica e foi um grande missionário também, sabiam? São João Paulo II, com palavras humildes, gestos simples, ele colocava o coração não só de adultos, mas de jovens, e ajudava os jovens e adultos a seguir o exemplo da igreja, a seguir o exemplo de Cristo. Então hoje nós fazemos essa memória, essa lembrança de São João Paulo II. E nós vemos que o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Isso. O evangelho de ontem pegava de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 38. E falava sobre o servo fiel e prudente. Olha bem, ontem nós meditamos um pouco sobre estarmos também preparados com lâmpadas acesas para receber o noivo. Quem é esse noivo? O noivo Jesus Cristo. Muitas das vezes ele chega em nós, fazendo a breve de ontem, muitas das vezes ele chega para nós e nós não estamos preparados para recebê-los. Não estamos com os cingidos e nem com lâmpadas acesas. Esse foi o evangelho de ontem. Já o evangelho de hoje, ele pega em Lucas, capítulo 12, versículo de 39 a 48, e vai falar para a gente que é para nós ficarmos atentos. Por quê? Jesus ele fala aqui no início. Nós não sabemos, né? Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele não ficaria preparado? Não deixaria que sua casa fosse arrombada? Jesus ele fala essa parábola, essa pequena parábola. Nós, se soubéssemos o dia que Cristo viria, nós também íamos ter que ficar preparados, não é verdade? Mas nós não sabemos. Por isso Jesus fala: ficai atentos. Olha, e Pedro ainda fez essa pergunta para ele: Senhor,
Ele está contando essa parábola para nós ou para todos. O Senhor respondeu. O Senhor respondeu o seguinte: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor deixará como responsável? Olha, quem é esse administrador fiel e prudente que ele fala? Esse administrador fiel e prudente, ele pode ser eu, pode ser você, a sermos esses administradores fiéis. E qual que é a nossa missão? Preparar as pessoas para a vinda de Cristo, a segunda vinda. Ah, mas como eu vou preparar se eu não sei o dia que ele vai vir? Por isso que devemos sempre ficar atentos. Ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, pode vir depois, pode vir daqui a um ano, daqui a 5 anos, não sei, mas devemos sempre ficarmos atentos e preparados para a sua vinda. Como nos preparar? Tendo uma vida de oração, uma vida dentro do confessionário, uma vida de exemplo, uma vida de missionário. Termos uma vida cheia em Deus, cheia em Jesus Cristo, ajudando a levar a palavra de Deus até as pessoas. Muitas vezes, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós meditamos, fica em nós mesmos, não é verdade? Nós não queremos levá-la até as pessoas. Mas Jesus, ele vem contornar isso. Ele fala, vamos ser pessoas prudentes. E olha bem, e ele ainda vai continuar falando, mas se aquele servo, olha bem o que ele fala, disser em seu coração, meu senhor vem tarde, e começa a espancar servos e servas, a comer, beber e assim embriagar, o senhor daquele servo virá num dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, ele o punirá severamente. Ele dará a sorte dos infiéis. Olha, muitas das vezes, porque nós não sabemos na hora que o Senhor vem, nós ficamos assim, em portas de botecos, esquecemos de igreja, a gente fala com a outra pessoa, ah, vamos à missa. Outra pessoa vem e fala, não, não vou não. Por que eu vou lá, sendo que Deus está em todo lugar? Eu já escutei isso muitas das vezes. Muitas das vezes eu cheguei a escutar isso. Deus sim, ele está em todo lugar. Realmente, igual a gente meditou ontem. Mas se você ama, igual eu falei, você vai à procura daquela pessoa que você ama. Se eu amo a Jesus Cristo, eu já falei ontem e falo hoje. Se eu amo a Jesus Cristo, eu vou na casa dele. Igual eu falei, eu namoro. Eu saio daqui e vou até a casa da minha namorada. Porque eu amo ela. Também amo Jesus Cristo, acima de tudo. Então eu saio daqui e vou até onde ele está, dentro da igreja, no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus, ele fala que quem é o Senhor? Que Jesus fala, o Senhor é Deus, é Ele. Quem é esse servo que muitas vezes é infiel, muitas vezes é imprudente? Somos nós. Nós, muitas das vezes, somos servo infiel, esse servo imprudente, servos que só querem fazer as coisas em cima da hora, só quando ele sabe que o mestre está chegando. E ele ainda fala, olha bem, aquele servo que conheceu a vontade do Senhor, mas não se preparou nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado, muitas vezes. Mas aquele que não a conhece e tiver feito coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Olha, muitas das vezes o chicote que Deus nos dá não é Ele que nos dá, mas somos nós mesmos que damos o chicoteado em nós. Muitas das vezes, por andarmos em caminhos errados, nós achamos que temos a verdadeira felicidade. Mas na hora que nós vemos de verdade, nós estamos sofrendo. Por quê? As coisas mundanas são passageiras. As coisas mundanas, elas não têm valor algum para Cristo. As coisas mundanas, na hora você tem felicidade. Mas depois, sua verdadeira felicidade é encontrada só em Cristo. Então, se você com essas coisas mundanas, você próprio se dá um chicote. Você próprio está se chicoteando. Você próprio está jogando a sua alma no inferno. Desculpe a realidade, mas é. Se nós fazemos aquilo que é mundano, nós próprios estamos jogando nossa alma para o diabo. Desculpe a realidade,
Muitas vezes a gente esquece que há o inferno. Muitas vezes eu lembro vocês, mas nós esquecemos que existe um inferno. Tem gente que fala, eu sei que Deus é, mas tem muita gente que só fica falando, Deus ele é amor, compaixão. Deus ele é amor e compaixão. Mas e você? Será que você está correndo atrás desse amor? Se você não fazer a sua parte, não tem como de Deus te ajudar. Deus só ajuda aquele que merece, aquele que faz a sua parte. Deus está toda hora esticando a mão para você. Mas se você não quiser pegar na mão dele para andar com ele, como que ele vai te ajudar? Aí vamos acordar para a vida. Vamos ser pessoas que sabem estar preparados para esperar a Cristo. Vamos ser pessoas que sabem estar preparados para estar junto, para estar perto de Cristo. Vamos ficar preparados desde já. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que ele virá. E para acabar aqui, Jesus continua falando: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Nós somos confiados. Nós que sabemos do Evangelho, somos confiados a ensinar as outras pessoas. Deus confia em nós. Então, se nós não ensinarmos, se nós sabemos a verdade, se nós não ensinarmos as outras pessoas, qual é o verdadeiro caminho, de nós será cobrado, de nós será exigido. Então, que Deus assim possa nos abençoar, que São João Paulo II, nesse dia que nós celebramos sua memória, possa nos iluminar, que nós possamos ser pessoas missionárias, não só nesse mês missionário que está se acabando, mas missionários durante todos os dias. Não só indo para longe, mas também dentro da sua casa, ao redor da sua comunidade, da sua paróquia. Você pode ser um missionário, pode e deve. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. Que Deus assim possa estar nos abençoando, meus amados irmãos, e nos iluminando. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça e permaneça para sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até amanhã.